Vamos orar pela vida dele, gente? Senhor, em nome de Jesus, Pai, colocamos diante de Ti, Pai, a vida do pastor Alex, Pai. Pedimos, Pai, que o Senhor use ele, Pai, como um canal de bênçãos do céu aqui nessa terra, Pai. Pai, que tudo que ele falar aqui, Senhor, sejam palavras do Senhor, Pai. Que o Senhor use ele com força e sabedoria, Pai. Cuida da família dele, cuida da casa dele. Visita, Pai, a Manuzinha, Senhor, que está doente, Senhor. Cobre ela com poder, Pai. Traz a cura imediata na vida dela, Senhor. Pai, dá sabedoria, Senhor, para os pais, o Pai, cuidar cada vez mais dos filhos dele, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, em tudo e te agradeço. Amém. Bom dia, igreja, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, amém. Bastante gente viajando, o pastor também está descansando um pouco, mas a gente continua nessa... Estão felizes, pessoal? Está todo mundo feliz? Os visitantes, sejam bem-vindos. Ó, tem o banheiro aqui, o café no final, se quiser, eu pago um cafezinho para vocês, estou brincando, é de graça aqui, tá bom? Pedro paga, né, Pedro? Gente, sejam bem-vindos. Essa semana foi uma semana bem pesada, né? Semana criança doente, quem tem filhinho pequeno aí sabe o que está falando, né? Quem tem já filho grande já não é Guto. Guto já não se preocupa mais, né, cara? Agora, quem tem filhinho pequeno, essa madrugada foi uma madrugada bem difícil, foi uma semana bem pesada, muitas notícias, e refletindo tudo sobre isso que está acontecendo, eu gostaria de trazer uma palavra para vocês. Quem tem notado que tem sido dias difíceis aí? Só eu? Tem sido dias difíceis, eu não é? Eu não sei se vocês... Quem recebeu boas notícias essa semana, esse mês aí? Alguém recebeu boas notícias? Ou quando você abriu assim, parece que só notícia ruim que está chegando a nós. A gente vai escutando, vai ouvindo, parece que quando você entra no Instagram, que eu sei que você entra no Instagram, lógico que você entra, né, gente? No Instagram, entra no Facebook... Parece que você liga o jornal, é só desgraça, só notícia ruim. E parece que essas notícias vão chegando, vão abalando a nossa confiança, vão abalando os nossos dias, e pode ter certeza que abala mesmo. Se você ficar, você vai ficando até meio que deprimido. E eu, analisando sobre isso, orando, pedindo a Deus uma palavra, né? Vendo que tem alguma coisa errada. Para vocês terem ideia, eu trabalho no aeroporto, vocês têm visto em relação ao sequestro de crianças, né? Muitos sequestros de crianças têm acontecido. Eu presenciei um. Eu estava saindo do aeroporto, eu saio mais ou menos por volta de 1h da manhã, eu trabalho até mais ou menos esse horário, e eu saio correndo, né, gente? Saio correndo, eu tenho 5 horas para dormir, 6 horas para dormir, então eu tenho que sair correndo para pegar o trem, para poder descer no meu carro ali, para poder ir embora. Nisso, a hora que eu estava subindo a escada rolante, assim, nisso tinha geralmente, para quem não sabe, aqui no Canadá, você fica na direita, né? Aí deixa o cara passar correndo, quem está correndo, mas de madrugada, o pessoal não está nem aí. Fui subir correndo a escada, tinha um homem na minha frente, e um menininho sentado, olhando para ele assim, meio assustado. Aí eu fiquei, normal, né? O cara deve ter chegado de viagem, não sei o quê, esse cara todo... eu vi que tinha alguma coisa estranha, sabe? Você sente no espírito, tem uma coisa estranha. E aí eu não conseguia passar, eu fiquei olhando para esse menininho, e o menininho assustado olhando para ele. Quando terminou a escada rolante, veio um cara do meu lado correndo e pegou esse menininho pelo braço. A hora que pegou pelo braço, a gente é crente, não tem sangue de barata, né? Ele falou assim, deve estar sequestrando o moleque. Aí passa aquele monte de coisa na sua cabeça. Aí ele pegou, só que a hora que ele pegou o molequinho, o cara que estava na minha frente, conversando, saiu andando rápido. Aquele cara que saiu correndo era o pai do menininho. E aquele outro, aí já viu, né? Ficar esperto, cara, eu sei disso. Olha só que notícias ruins que a gente vê e acontecendo na minha frente, no aeroporto. E aí esse cara, ele saiu andando, o cara começou a xingar ele, né? Porque não sei se ele pegou o menininho, não sei o que aconteceu. E aí eu fiquei de frente, assim, com aquela situação, e aquilo, né? A gente que é brasileiro fica mais com o sangue, né? Já quente, já queria pegar o cara, né? Falou, vamos primeiro quebrar os dentes, depois a gente ora. Ou a gente ora, expulsa o demônio, depois a gente quebra os dentes, que nós faz primeiro. Né? Por quê? Porque a gente vai vendo essas notícias ruins, quando chega na nossa frente, o que a gente faz com isso?
A gente vai ficando desconfiado de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Aí eu fiquei olhando para esse cara e ele ficou se escondendo. Eu falei, vou lá, chamo a polícia, o que eu faço? E aí o trenzinho chegou, a hora que eu olhei para o lado, o cara desapareceu. Então são notícias ruins. Põe o coisinha de fundo lá, por favor. São notícias ruins que vão chegando a nós e a gente vai ficando abalado, a gente vai ficando desconfiado. A Bíblia fala em relação a isso, em Mateus 24, né, não deixa mentir sobre essa questão, devido ao aumento, 24:12 diz o seguinte, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E a gente tem visto mesmo, até mesmo dentro da igreja a gente tem visto isso, o amor vai se esfriando, vai ficando mais, a gente vai ficando realmente desconfiado. E essa palavra que eu trouxe hoje é uma palavra simples, é uma palavra quando você tira o dicionário, é um verbo, você pode colocá-la na sua vida e ela pode te ajudar ou não te ajudar. É uma palavra simples, mas que pode mudar muita coisa na nossa história. Confiar. Confiança, nossa confiança. Como que está a nossa confiança hoje no dia a dia em nós? Nas pessoas que estão ao seu lado? A gente não confia mais. Essa palavra pode te levar para cima ou pode te levar para baixo. Às vezes você confia numa pessoa, aquela pessoa dá mancada. Aquela vez você confia numa situação, aquela situação não é de acordo com o que você está esperando. Confiar. Como que nós estamos confiando? Agora minha pergunta para você é, estamos confiando em Deus? Estamos confiando em Deus? Porque as notícias ruins chegam, gente. É ou não é? E a gente vai ficando assim. Você pode, dentro da igreja mesmo, natural. A gente vai perdendo a confiança. Quando você, às vezes, está numa igreja e você vai para uma outra porque aconteceu alguma coisa, e você vai ficando desconfiando das pessoas, fala, não quero nem conversar com ninguém, eu vou no culto ali, tá bom, ou senão eu vou na igreja canadense mesmo, que ali, né, chega, ninguém me conhece, ou senão eu vou numa igreja grande, vamos ficando desconfiados. Como confiar quando falta algo? É isso que tem mexido na minha alma, no meu coração, essa confiança em Deus, que nós vamos traduzindo dos nossos dias e vamos também passando para Deus. Vamos deixando de acreditar nele. Confiar é uma palavra que um dos apóstolos, que eu gosto muito, o apóstolo Paulo, ele traz essa confiança, um homem que realmente confiava em Deus. Em uma das suas cartas, se você puder abrir aí, né, 2 Timóteo 1, já está aí, ele está escrevendo a sua última carta, ele está escrevendo os seus últimos minutos, ele está ali falando e passando não apenas para o seu filho na fé, Timóteo, mas para nós. E eu fiquei imaginando ele escrevendo, e eu e você escrevendo. O que você escreveria hoje? O que você deixaria escrito hoje, se fosse a sua última carta nesse momento? Fosse as suas últimas palavras. E eu trouxe alguns pontos aqui, que é relatado nessa carta. Ele está ali escrevendo, não apenas a um amigo, mas também a um filho na fé, e aí eu me vi escrevendo essa carta, né? Eu peguei a caneta, e eu estava ali como se fechei os olhos, e fiquei ali pensando, o que eu escreveria, o que eu deixaria para as pessoas, ou para um amigo, ou para minha esposa, o que eu ia falar nessa última carta, o que você escreveria nessa última carta? E é muito interessante que nós vemos a confiança desse homem em Deus. Ele não está numa situação dentro de uma igreja, sentadinho, com arzinho quente, tudo bonitinho, com um copinho da Viva cheio de água, gostoso, não. Ele está numa situação terrível, ele está preso, talvez amarrado, com frio,
mas ele tem a certeza de quem ele é em Cristo Jesus. Ele tem uma confiança em Deus que mexe conosco. Porque quando você se coloca no lugar dele, ele começa a escrever essa carta, e lembre disso, é a última carta dele, são as últimas palavras dele. E ele começa assim, capítulo 1, de 2 Timóteo, apóstolo de Jesus Cristo, ele sabe quem ele é. Minha pergunta para vocês, você sabe quem você é em Cristo Jesus? Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Que confiança é essa? Toda uma trajetória que ele vem passando, que ele vem vivendo, e mesmo no dia mais difícil, ele não está falando assim, deixando a carta dele, que droga, meu carro quebrou, que droga, tá muito ruim a vida, sabe, Timóteo, aqui não está dando não, cara, esquece esse negócio de ministério aí, esquece esse negócio de ser crente, cara, não dá, sabe, não, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade dele, eu sei quem eu sou, você sabe quem é você em Jesus Cristo, mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação de negativa do nosso Deus, você tem confiado toda a sua vida em Deus de uma forma tão profunda, como o apóstolo Paulo coloca diante de nós? A palavra traz respostas para mim e para você, para não ter essa dúvida. A gente não pode ter desconfiança de Deus, mesmo que as coisas estão indo não como nós gostaríamos. Eu também gostaria de estar na frente da praia, eu também gostaria de estar ali, ou não é? Está ali tranquilo, mas nós temos que ter a certeza daquilo que Deus nos colocou aqui, te colocou na onde você está, da idade que você está, nesse lugar, é uma confiança totalmente de olhos fechados em Deus. Em Salmos, Davi, o rei Davi, ele fala e expressa muito bem nisso, quando ele fala do jeito humano mesmo, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, o meu Deus, aquele que eu estou esperando. Essa certeza. Paulo inicia essa carta com uma certeza de quem ele é. A certeza, você tem essa certeza no seu coração? Paulo, ele está preso, está cansado, mas não desanimado. Olha que ensinamento para mim, para você nesses dias difíceis. A palavra fala em relação a isso que seriam dias difíceis, que as notícias ruins iam chegar, que pessoas iam nos trair, que situações iam acontecer ao nosso redor, que você ia ficar desconfiado. Mas a nossa confiança em Deus não pode estar abalada de uma forma que, do jeito que a gente trata as pessoas aqui, a gente trata Deus, não. Nós temos que relembrar, trazer à memória as coisas boas, saber de onde nós somos e para onde nós vamos. Perseverar. Eu me recordo, há alguns anos atrás, eu tenho experiência nessa questão entre ir e vir, ir de um lado para o outro, 4 anos de Canadá, depois Deus manda para o Brasil, depois já falei isso para vocês algumas vezes, mas eu gostaria de detalhar essa confiança em Deus que Deus vem trabalhando em mim e em você. Eu consigo dar exemplo do apóstolo Paulo, mas deixa eu dar um exemplo meu que aconteceu comigo. Ninguém melhor para falar do que eu mesmo, sobre a minha vida. Então, há 8 anos atrás, eu me recordo, eu sentado, o Isaac pequenininho, eu estava sentado assim, gente, dá licença só por um segundo, sou meio artista, tem que fazer. Sentado ali, e o Isaac brincando, ele estava comendo um açaí, e eu estava comendo uma coxinha, que é uma delícia lá perto de onde meus pais moram, em Campinas. E ali toda a situação ok, tudo lindo, tudo maravilhoso. Igual meu filho fala, o Isaac fala, ele fala, pai, aquela época a gente era rico, né? E tudo tranquilo, a vida tranquila.
carrão na garagem, apartamento nos melhores lugares de Campinas, família aqui do lado, trabalho, negócio, minha esposa uma das melhores companhias, representando as melhores companhias do mundo, tudo ok. Era mais ou menos 25 mil que entrava todo mês, então estava tranquilo, né, Eric? Dá para manter 25 mil naquela época, não? Dava. Tudo tranquilo. Então, eu sentado ali, e a hora que eu escutei assim, eu gosto muito, eu aprendi muito eu gosto muito de conversar com pessoas que têm os cabelos brancos, que passaram toda a vida, tem uma grande experiência ali. Se você tiver uma oportunidade, senta, fala, conta uma história para mim. Fala o que você errou para eu não errar. Eu aprendi isso muito com os meus avós, com as pessoas que eu converso, e eu estava ali só curtindo aquele sol, e ali com meu filho, tomando açaí, vendo toda aquela imagem, parece que parou alguns segundos, e eu escutei assim, vai para o Canadá. Eu falei, é o demônio, está amarrado. Eu não, está amarrado, eu não vou para o Canadá não. Voltar para o Canadá, para aquele frio? Você está louco? E naquela situação maravilhosa ali, eu escutei, volta para o Canadá. Aí eu falei assim, voltar para o Canadá para quê? Cara, isso não é de Deus não, está maluco. Está tudo lindo, carrão na garagem, dinheiro, business, família. E ali meu coração se entristeceu, não vou mentir para você, mas eu sei em quem eu confio. Por isso que é tão importante a gente saber quem nós ouvimos, e a palavra que vem do céu, a gente confiar com 100% de certeza. Paulo aqui, ele passa toda a sua trajetória de vida e chega no fim, mas ele não chega num púlpito lindo, ele não chega com milhares de pessoas ouvindo ele chega, ele está preso, está com frio, está sozinho, não tem ninguém. Na sua carta ele continua falando, ele fala assim, olha, traga para mim, Timóteo, traga alguns livros, traga um cobertor também, porque eu estou sozinho, ele está sozinho. E quando eu escutei aquela voz, foi um negócio assim, meio que terrível, gente, foi terrível mesmo. E eu falei, e agora? Aí eu pedi para Deus provar, falei assim, então, se for Deus que está falando comigo, já tinha um tempo de caminhada cristã, missionário, fazendo viagens missionárias, tudo lindo, gente. Por que eu fui arrumar no Canadá? Mas eu escutei a voz de Deus. Aí você fala, por quê? Ficou ruim? Não, é porque mesmo que está ruim, você está no centro da vontade de Deus. E tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos aqui, é maravilhoso. Porque não tem coisa melhor quando Deus te separa para fazer algo, mesmo que você não tenha mais aquele carrão, aquele apartamento, aquelas viagens, mas quando você entende o evangelho verdadeiro, e você começa a escrever, talvez a sua última carta, você entende realmente o que importa. Porque quando os cabelos brancos chegam, você aí realmente entende o que importa. Já não importa mais aquele carrão, ou aquele monte de relógio, ou aquelas viagens, não. O que importa é estar junto. O que importa ali é um sorriso, é um abraço. O que importa é você ver o outro que estava indo para o inferno, não ir mais para o inferno. E nesses dias, tem sido tão gostoso, nesses anos de altos e baixos, tantas dificuldades, né? Já vi minha esposa chorar, meu filho chorar, food bank, whatever. Mas quando você vai ministrar, e você vê jovens vindo, pessoas vindo aceitar Cristo, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Deus foi abrindo portas nesse lugar que eu nunca imaginei na minha história, nunca imaginei. Já preguei na maioria das igrejas aqui, e quando eu vejo as pessoas vindo, aceitando Jesus, eu falo assim, agora eu sei porque eu estou aqui. Quando eu vou na rua e abraço um morador de rua e ela aceita Jesus, eu falo assim, agora eu sei porque eu estou aqui. Mas não estou falando que é fácil não, para mim e para você. E você sabe por que você está aqui, você sabe em quem confiar realmente, mesmo que está dando tudo errado, mesmo que vai dar tudo errado. Passar por dificuldades faz parte do processo. E ele continua a carta falando, continua a sua carta mostrando a nós o que nós devemos fazer. Em 2 Timóteo,
capítulo 2, 1:7, acho que vai aparecer ali. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, para ter a certeza em quem você confia. Qual o espírito que você tem carregado dentro de você esses dias, com tantas notícias ruins? É um espírito de temor? Agora, deixa eu te dar uma notícia. Você está escrevendo a sua última carta. O que você faria? Ah, Jesus, eu queria tanto mais tempo para fazer algo. Amanhã é meu último dia, talvez. Eu já estou preso, talvez amanhã eles vão me assassinar, vão me matar, e eu queria ter mais um tempinho, eu queria ter falado mais da tua palavra, eu queria ter mais tempo com o Senhor. Ele sabe que mesmo preso ali, ele continua falando para o seu filho: portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. A gente não pode se envergonhar do Evangelho. Nós temos que parar, e eu estava conversando com a minha esposa, porque nós já passamos por isso e entendemos. Às vezes tem uma pessoa passando por uma dificuldade, você olha para ela como igreja e falamos assim: ah lá, está em pecado. Eu já ouvi e já vivi isso. De as pessoas, sabe o que é mais difícil quando você ora e busca a Deus? É Deus falar para você o que está acontecendo behind curtains, o que está acontecendo atrás das cortinas. Isso é muito ruim. É muito bom. Mas quando você está orando, buscando, Deus mostra para você, e aí você chega numa maturidade, porque você confia nele 100%, e ele fala assim: olha, algumas pessoas, e usa até alguns profetas para falar com você, algumas pessoas estão nas rodas agora falando mal de você, Alex. Algumas pessoas estão falando mal de você, Gui, das atitudes que você está tomando, Rê. Mas não tem problema, porque vocês estão confiando em mim, vocês estão tomando a decisão baseado em mim, não se preocupa com eles. E nós, como igreja, não devemos nos envergonhar daqueles que estão passando por dificuldades, ou que estão passando por situações diferentes da nossa. Nós não devemos apontar o dedo e falar: ah lá, está vendo? Está em pecado. Você não sabe. Eu, durante esses anos, passei por muitas dificuldades. E até um amigo meu, ele falou assim, cara, você sorri demais. Tanta dificuldade. Por quê? Porque você chega no nível que aí você já abandona, não é? Ah, cara, eu tinha tudo, agora estou quebrado, não tem nada, e agora? Põe na mão de Deus, porque o único lugar, quando você chega no buraco, não tem mais para onde olhar, você olha para cima. Aí, Guto, você confia de verdade, você larga, você fala assim: não quero mais saber, deixa Deus fazer. Mas que não deixamos chegar ao ponto de, quando a gente estiver escrevendo a nossa última carta, de deixar, nesse último momento, confiar em Deus. Não, Paulo nos ensina, durante todas as suas cartas, numa confiança, com os olhos fechados, que mesmo que não tenha dinheiro na conta, nós temos aprendido muito com os nossos irmãos nigerianos, que têm morrido por causa da sua fé. Eu tenho aprendido muito com os nossos irmãos que estão no Paquistão, escravos porque são cristãos. O que eu e você estamos fazendo com a nossa vida cristã e em quem nós estamos confiando, com tantas notícias ruins ao nosso redor. Confiar em Deus necessita de algumas atitudes. E atitudes essa que... atitude de fé, o que foi pregado aqui, eu gostaria de trazer, mas o pastor já trouxe para vocês semana passada, depois assiste lá sobre fé, falou sobre fé, pastor já fechou isso. Você tem que ter uma atitude, uma ação. Confiar, se você for lá no dicionário e ver escrito confiar, essa palavra vai já logo te direcionar à fé. Ter fé em algo. Nós temos que ter fé do tamanho de um grão de mostarda. E aí Deus falou comigo: Alex, por que você tem que ter um grão de mostarda? Por que o tamanho dessa fé? Porque se você não tiver fé nenhuma, ele não vai fazer do nada. Mas aí ele fala assim, Jesus fala assim: desse tamanhozinho aqui, eu vou fazer crescer. Eu vou fazer crescer.
Aí você pede para mim que eu te ensino como fazer. Em Lucas 17:5 fala exatamente isso. Pode ficar tranquilo, porque se você tiver desse tamanzinho, deixa comigo, que eu vou fazer a sua fé crescer. É só pedir, pede para mim, bate no peito e fala: Deus, me ajuda, faz minha fé crescer para eu confiar mais em Ti. Porque nós temos algo a oferecer, nós temos fruto para dar, Tiagão. Nós temos fruto. O que adianta uma árvore? Lembra Jesus quando passa pela árvore, e a árvore está ali, e não tem fruto? E aí fala assim: essa árvore não presta, só tem folhas. O que faz com folhas? Nada. Nascemos para dar frutos, porque nós sabemos em quem confiamos. Ele nos faz dar fruto. Confiar em Deus necessita de negações. Lucas 9:23 diz exatamente isso. E dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas qualquer um por amor de mim, aí sim será salvo. Confiar em Deus é um trabalho contínuo, são todos os dias, é levantar e confiar. Ontem não deu certo, esse mês as contas não fecharam, esse mês eu recebi uma notícia ontem de um amigo muito triste, quando ele falou assim: Alex, deu ruim aqui, brother. O quê? A minha esposa está com câncer. Cara, aquilo me abalou, falei: meu Deus, mas vamos orar, porque ainda eu confio no Deus que abriu o mar, Deus que levanta pessoas, o Deus que tem feito grandes coisas, e pode fazer grandes coisas. A gente tem que sair dessa questão de um Deus que parece de mentira, sabe? Parece que está ali de longe, porque é isso que o inimigo tem tentado fazer conosco, é um Deus de mentirinha. As pregações que vão chegando diante de nós, e as situações do dia a dia, falso profeta, está escrito que aconteceria, mas o amor de muitos estão se esfriando. Por quê? Porque parece uma história mentirosa, mas o Deus que eu creio é um Deus verdadeiro, é um Deus que continua fazendo, e tem uma prova viva aqui na frente de vocês, que poderia ter desistido, poderia ter falado: não, sabe de uma coisa, deixa eu voltar para a minha vida, para o meu carrão, para a minha casa na praia, e tudo bem, mas a situação está difícil, não tem problema, food bank mesmo, glória a Deus, mas tem pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, porque é para isso que a gente foi criado, para dar frutos nesse lugar. Porque quando você chegar com seus cabelos brancos, quando já chegar a final, e eu me recordo, eu gosto muito de falar disso, porque mexeu muito na minha história. Eu me recordo da minha avó nos meus braços, e eu tentando ressuscitar ela estava no seu último suspiro, morrendo, e ali eu vi: nada mais importa aqui. Deus falou muito claro comigo, foi quando mudou a minha história: nada mais importa aqui. Aqui acabou as brigas, aqui acabou as diferenças, aqui acabou tudo. E ela se foi. E Deus mostrou para mim que ali acabou tudo. Acabou todas as nossas diferenças, acabou todas as nossas brigas, acabou todo o dinheiro, acabou tudo. Todas as preocupações. O último suspiro se foi. Em quem nós confiamos, em quem você tem confiado. Confiar em Deus é um trabalho contínuo. O que tem te separado da confiança de Deus? O que tem te separado de estar com Ele? O que é? Pensa com você, o que tem te separado nesses dias? Talvez a sua confiança está muito nos seus braços, talvez a sua confiança está muito, talvez no seu marido, no seu filho, nas situações, no governo. O que você tem que entregar diante dele hoje, para falar: Deus, eu entrego diante do Senhor toda a minha confiança. Porque a gente entra no sistema automático mesmo, não é, Fá? Fala aí, a gente entra, normal. Eu e você, a gente entra, acorda, levanta, trabalha. Eu, nesses dias, acordo, pego as crianças, leva para a escola, deixa na escola, vai para a escola, volta, trabalho e correria.
quando a gente se vê numa situação, eu tenho vivido algumas situações difíceis, e tenho visto essa maldade na minha frente. Tem um moço que trabalha comigo, e ele é judeu, e lá 90% da minha companhia é muçulmano. Aí você passa em todos os lockers assim, né, todas as bandeirinhas do Hamas, todas as bandeirinhas, não é? Tudo lá. E eu vi uma situação difícil, eu chego, abraço ele, né, e aí, cara, como que você está? Fui sentar para comer com ele, na hora que ele estava chegando, na verdade, ele me cumprimentou, ele sentou, na hora que ele foi sentar, todo mundo levantou e saiu. Aí ele fez assim para mim: os caras me odeiam, cara. Por quê? Porque todo mundo sabe. Situações reais que estão acontecendo, a gente vai desanimando, a gente vai ficando desconfiado, a gente vai falando: Deus, o que está acontecendo? Mas nós devemos saber em quem nós confiamos, e passar essa confiança para o próximo. E eu abracei ele e falei: cara, você sabe que Deus te ama. E como você, né, você começa a falar de Jesus para o judeu, ele fica meio assim, né? Aí eu mostrei aquele dia a igreja aqui, que a gente fez com as bandeirinhas. Ele falou: cara, o que é isso? Eu falei: cara, a gente ama o seu povo. Nosso Jesus é de lá, ele era judeu, sabia disso? Então, eu falei: então, cara, a gente ora por vocês. Aí eu abri Gênesis para ele, 12:7, se eu não me engano, onde está escrito: aqueles que abençoarão Israel, aqueles que oram serão abençoados, aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ele leu, ele falou: de onde você tirou isso? Eu falei: do original. Já cliquei na minha Bíblia no original, ele leu na língua dele. Uau! Nós devemos ter a certeza em quem nós confiamos, e deixar para ele fazer as outras coisas, porque o Evangelho é isso mesmo. O Evangelho mistura a nossa cabeça, mistura, mexe conosco, porque no Evangelho, quando você lê as Escrituras, é melhor dar do que receber. Nós somos ensinados ao quê? A reter, a segurar, não é? É melhor a gente, não, vamos guardar, porque tempos difíceis estão vindo, vamos reter tudo que a gente tem, tudo, cada centavinho, ou cada energia, vou tentar reter, porque só que o Evangelho ensina que é melhor dar, receber. Jesus, ele sai da sua glória, ele sai dos anjos falando amém para ele, das suas ruas de ouro, se esvazia e vem para nós, para servir os pecadores. É uma subversão completamente diferente daquilo que nós aprendemos no dia a dia. Por isso que a nossa confiança tem que aumentar. O sucesso de Cristo foi pelo seu esvaziamento, meu Deus. E a gente tentando se encher, e a gente tentando reter, e a gente... O que nós estamos fazendo? Interessante que um dos apóstolos, quando eles começaram a entender isso, e olha se parece comigo e com você, parece que parece, né? Os apóstolos são parecidos, você já leu? Você fala assim: esse apóstolo parece comigo. Tem uns que é meio nervosinho igual eu, que gosta de arrancar a orelha, depois pede perdão. Mas aí o Espírito Santo vai trabalhando, não é? Pedro, do lado de Jesus, arranca a orelha. Pedro, com Jesus, pede para ser crucificado de ponta cabeça. É a confiança total. João, na discussão, quando a palavra fala que eles estão discutindo quem seria o maior ali, estão discutindo ali quem vai ser o maior. Vai ser isso, vai ser aquilo. Eu vou ser o maior. Aí Jesus pergunta assim para eles: o que vocês estavam discutindo? Jesus sabe que eles estão discutindo. O que vocês estavam discutindo? Sabe, Jesus, que vai ser o maior. Eles estão ali do lado de Jesus, mas com Jesus, sabe o que acontece com João? Ele é jogado, segundo os estudos, ele é jogado num baldo de óleo quente, fervendo, mas não nega Cristo. Então é diferente de quando você está ali com Ele, quando você está com Ele, quando Ele está em você, quando você tem a confiança plena nele. E deixa eu falar para vocês, porque esse é um país muito difícil de se viver, e eu tenho visto isso, porque a gente entra na rotina, e eu sei que é gostoso, nós fazemos dólar, temos uma boa vida, olhamos para o Brasil e falamos: lá está uma porcaria, não é? A gente fala assim, que eu sei que vocês falam também, não é só eu não.
Não deixa eu pecar sozinho não, sai fora. Pô, lá no Brasil tá ruim, mas tem gente que prefere o Brasil, Tem amigo meu que tá milionário no Brasil e não ficou aqui, E aí? Porque está no centro da vontade de Deus, é confiar em Deus. O cara estava aqui e não ia para frente, chegou lá e ficou milionário. Vai entender? É o centro da vontade, é confiar totalmente. Eu creio que nós, como igreja, nós podemos chegar num nível mais alto, nós podemos deixar a nossa confiança nele, porque na hora que a notícia ruim chegar, e vai chegar, eu tenho pregado isso já há algum tempo já, as notícias ruins antes pareciam que estavam longe, mas esses dias, estava na minha frente no aeroporto, parecia que acontecia discriminação longe, está acontecendo do meu lado. Daqui a pouco vai tudo se fechar. Você é cristão? Então tem a marquinha, não? E aí, onde está a sua confiança? Quando está dando tudo errado? Quando não está do jeito que eu planejei? A minha planilha para 2025 não fechou. E agora? Eu sei em quem confiar. Eu sei que ele está trabalhando, ele está fazendo a gente crescer. Nós devemos continuar nisso. Fala aí, Gui, quando a gente coloca e tem a gente certeza que vai dar certo e não dá certo, a gente continua confiando, continua andando. O apóstolo Paulo, ele deixa a sua última carta a Timóteo, não fazendo reclamações, mas dando avisos àquele que está chegando. Que confiança é essa? Porque ele está confiando no moço, ele tem quase 60 anos. E o moço está chegando, tem 20, mas ele fala assim, cuida da igreja aí, tá bom? Cuida da igreja aí. Eu passei por muitas dificuldades, eu poderia ter falado para você, ele poderia ter deixado nessa carta, sabe, olha, eu fui traído, fui chicoteado, bateram em mim, os caras me arrebentou, passei por naufrágio, passei por tanta dificuldade, mas ele diz, não, Timóteo, continue firme na fé, naquilo que você viveu, sabe, aquilo que você aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, aquilo que você ouviu é verdadeiro, e Jesus, o mesmo sim que subiu, ele voltará, então não se desvie, não confie em homens, não confie em outras coisas, confie em Deus, porque Ele vai te mostrar o caminho certo, Ele vai te mostrar para onde você deve ir, talvez qual que é? Ser cantor? O tempo não acabou ainda, estamos apenas começando nossa vida, não interessa qual a sua idade, Deus tem algo ainda para fazer, mesmo com esses cabelos brancos, Deus tem algo para fazer nessas moças que estão chegando, Deus tem algo para fazer na nossa vida, Deus tem algo para fazer na vida do Rafinha, fala aí Rafinha, virar o mundo de ponta cabeça, esse ano você vai ver, você não vai virar, moleque, a confiança nele, 100% de confiança nele. O apóstolo Paulo, ele termina a sua carta pedindo para que o seu filho na fé não desista, não desanime, e que entenda que aquelas pessoas que passam talvez pela nossa vida, foi por um momento, ou vão ficar para sempre, mas que a gente não entre com o dedo apontando e julgando, falando, olha lá, aquele ali ele fez isso, ele nos ensina a perdoar, ele nos ensina a cuidar. Onde está a sua confiança? Acreditando que Deus é capaz e fiel, mesmo sem entender tudo. 1 João 5,14. Em Mateus 24:13, não tem problema que não está aí não, só estou citando. Continua firme na fé e nos propósitos de Deus, superando as adversidades. Depois você lê lá em Mateus 24:13. Dias que estão por vir, que não vão ser fáceis. Mas é como se você estivesse andando num Tesla ali, põe no automático, não é? Os caras confiam até em carro e não confiam em Deus, você está louco, não é? Liga no automático ali e deixa andar. Eu quero que você entenda uma coisa, que eu e você, nós estamos vivendo nos últimos dias, mas por mais que as notícias ruins chegam a nós,
A nossa confiança não pode estar em governos, não pode estar em homens, não pode estar... Nossa confiança tem que estar em Deus, porque se precisar Ele trata, se precisar Ele muda, se precisar Ele leva, se precisar Ele transforma, se precisar Ele leva lá embaixo, se precisar Ele leva lá em cima. É aquele que põe as estrelas no lugar. Ele fala assim, eu sei cada uma por nome. Meu Deus, imagina você é muito mais valioso que um passarinho, é ou não é? Não é isso que a palavra diz? A nossa vida, quando nós resolvemos entregar, algumas outras acabam ficando de lado. Algumas coisas já não importam mais, já não é mais tão valioso, porque você entende, porque na subversão do Evangelho, se entregar, se render, é melhor que você estar ali, batendo, dominando. Agora, não desanime nesses dias. Confie naquele que te chamou para fazer a boa obra. Confie naquele que te deu algo. Confie não nas palavras que foram jogadas sobre a sua vida, que te desanimaram, talvez aquilo que você carrega dos seus pais, talvez aquilo que você carregue dos seus amigos, talvez aquilo que você carrega do seu chefe, aquilo que você carregue de alguém. Não. Confie nele, que Ele vai fazer algo na sua vida sobrenatural. Erga sua mão aí por um minuto, receba aí, quero ser profeta de Deus. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida, é só confiar nele. Você tem que confiar nele, porque Ele vai fazer, mesmo que não seja no Canadá, mesmo que seja em outro lugar, não interessa onde, parece impossível para mim e para você, mas Ele vai fazer na sua vida. Não vamos diminuir o Deus que criou os céus e a terra. Vamos parar de diminuir o Deus que abriu o mar. Vamos parar de diminuir um Deus que está fazendo segundo a vontade dEle. A notícia ruim chegou, os nossos irmãos sofrendo, pessoas passando fome, e eu que trabalho com evangelismo, eu que trabalho com missões, recebo muitos vídeos, muitas coisas de pessoas ao redor do mundo, e vejo pessoas passando fome, pessoas morrendo de fome, todos os dias. Mas eu não vou desanimar, eu não vou parar. Porque quando uma pessoa se mexe, quando uma pessoa confia em Deus, Gui, pode transformar a vida de milhares de pessoas. Talvez Deus está esperando você se movimentar, Deus está esperando você e eu fazer alguma coisa. Aí fala assim, que ideia maluca é essa? Eu me lembro quando o pastor Alex me chamou, ele falou assim, ideia maluca aí de fazer alguma coisa lá na África, em Moçambique. Cara, tá lá, a escola agora já está fechando. Aí sabe o que eu fiz? Falei, não tá bom, comprei um terreno também em Moçambique, gente. Comprei um terreno em Moçambique, fui lá, nem sabia o que ia acontecer. Falei, Deus um dia cuida. Conheci um pastor, fiquei anos conversando com ele, e falou, Alex, tem um terreno aqui gigantesco. Falei, quanto? Ele falou, $250. Falei, esse dinheiro eu vou dar um jeito. Juntei ali, juntei aqui, pega o cofre do Isaac, vira $250, isso é louco. Vamos fazer alguma coisa? Compramos o terreno, 100%, Guto, grande, né? 100%, do lado do aeroporto, lá em Chimoio. Passaram 5 anos que eu comprei esse terreno lá. Faz o quê? E orando, Deus, faz alguma coisa. O povo não tem isso, o povo não tem aquilo, que a gente pode fazer? Aí enviei roupa, comida, quietinho, falei nada para ninguém, estou falando agora, depois de 5 anos para vocês. E fui fazendo. Aí chega o pastor Alex e falou, vamos fazer a escola. Fez a escola lá no terreno. Agora a próxima escola vai ser lá no terreno onde eu tenho. Deus vai fazer algo sobrenatural. Talvez está esperando eu e você numa conversa, mas a confiança é nele. Porque o Alex mesmo, a vontade está na praia. Fala aí, Pedro, na praia, velho, de boa, tomando uma água de coco, eu amo isso. Vendo meus filhos surfar. Mas não, o sobrenatural e a confiança nele, sabendo que ele tem o melhor para mim e para você, independente de onde nós estivermos, independente se a gente estiver preso, ou se a gente estiver num palácio, independente se a gente estiver morrendo, ou talvez milionário, a vontade dele e a confiança nele é que nós devemos ter.
E eu vou construir algo lá, gente, vou falar para vocês. E Mission First já está lá. Gostaria que você ficasse de pé. Vamos orar. Ele acaba a sua carta, as suas últimas letras, dando orientações para o seu filho na fé. Falando também para tomar cuidado com algumas pessoas que o traíram. Algumas pessoas que deram mancada no meio do caminho, que começaram bem, mas depois resolveram se perder. E acontece mesmo, mas a confiança dele em Deus não se acaba, não diminui. Então ali ele perece. Combati o bom combate. Guardei a fé. E sei em quem confiar. Nós devemos confiar naquele que criou todas as coisas, independente para onde e o que Ele vai fazer com as nossas vidas. Feche seus olhos, coloca diante dEle a confiança, coloca diante dEle o seu coração. Papai, estamos aqui na Tua presença e entendemos que essa palavra, confiar plenamente em Ti, Senhor. A confiança que nós vamos, que vem preenchendo o nosso coração e a nossa alma, às vezes é alimentada pelas coisas do mundo, porque nós vivemos nesse mundo, e o Senhor disse que esse mundo seria difícil mesmo, mas não desanimem, porque eu estou com vocês. Que palavra é essa, Senhor? Mas nós vamos desconfiando, e nos perdoa por causa até de Ti mesmo nós confiamos, porque nós queremos colocar o Senhor nesse mundo, nesse mundinho, e esquecemos que a palavra diz que o Senhor segura em Tuas mãos esse mundo, está em Tuas mãos a nossa vida, e no barco da vida, nós, Pai, entramos em tempestades, e chacoalhamos de um lado para o outro, e o barco chacoalha, e leva de um lado, e leva para o outro, e às vezes parece que o Senhor está dormindo lá. Então hoje a gente vem aqui te acordar, falar: Jesus, nos ajuda no meio dessa tempestade, porque tem uma tempestade lá fora, Jesus, você não está vendo? E Jesus fala assim: pode ficar tranquilo, porque eu sou o dono da tempestade. Tempestade, fica quieto aí na vida da Fabiola, fica quieto aí na vida da Rê, eu estou mandando você agora, tempestade, acalma-te. Nós temos que confiar nele. Qual tempestade que está na sua vida? Onde você tem que colocar o seu coração e a sua confiança agora? Talvez a confiança do seu casamento, talvez a confiança dos seus dias, da sua conta bancária. Fala: me perdoa, Jesus, porque eu tenho colocado a minha confiança nos meus braços. Eu tenho colocado a confiança na minha conta bancária, na minha esposa, nos meus filhos, mas hoje, essa manhã, eu quero confiar no Senhor, papai, porque o Senhor tem coisas maiores e melhores. Assim diz o Senhor: eu tenho planos maiores e melhores para você, Tiago, eu tenho planos melhores e maiores para vocês. O pensamento de vocês são limitados e pequenino, vocês conseguem enxergar talvez a 100, a 200 metros, mas eu enxergo aqui de cima, e eu tenho coisas maiores e melhores para vocês. Oh, Jesus, faça em nós, papai, faça em nós, Jesus. Oh, Senhor, a nossa pela mente acelerada, a gente não consegue nem entrar na Tua presença, a nossa desconfiança está tanto, que até para entrar na Sua presença fica difícil, a gente não consegue ficar com os olhos fechados, sequer alguns segundos, alguns minutos, porque a nossa desconfiança está tanta, Jesus, a nossa desconfiança está tanta, Jesus,
que nós precisamos ficar toda hora com os olhos abertos, tocando, encostando em algo, se apoiando nas coisas do mundo. Mas hoje, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu fecho os meus olhos e coloco a igreja diante do Senhor, porque é o Senhor quem faz e desfaz. O inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Bate em retirada todo pensamento acelerado, depressão, tudo aquilo que o inimigo falou que ia dar errado. Uma palavra do céu hoje, confiança, confiança. Eu confio em Ti, Jesus, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti, Jesus. Santo, santo, santo. Feche os seus olhos, tira um minutinho com o papai. Tira um minutinho com Ele. Oh, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Só Tu és. Não há outro igual a Ti, não, não. As gerações vão passando, os dias vão passando, mas só o Senhor pode, só o Senhor pode, porque é santo, 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 santo. Oh, não há outro igual a Ti. Não há outro igual a Ti, não, não, não há outro igual a Ti, não, 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 não há outro igual a Ti. Toda língua vai se, toda língua vai ter que confessar, todo joelho vai se dobrar naquele dia, e toda confiança vai ter que ser colocada diante do Senhor, porque só Tu é Deus. Cante, cante.
Bate no peito e fala: eu confio em Ti, Jesus. Bate aí e fala: eu confio em Ti. Solta a sua voz, fala: eu confio em Ti. Sabe por quê? Porque o inimigo está tentando te calar. Deus está me mostrando que as suas bocas estão fechadas por causa de vergonha. E a palavra diz: não se envergonhe de mim. Bate no seu peito e fala: eu não me envergonho de Ti, não. Eu não me envergonho de Ti, não. Não, eu confio em Ti, Jesus. Confio em Ti, Jesus. Essa casa confia em Ti, Jesus. Fecha os seus olhos e fala: eu confio, eu entrego tudo. Eu entrego meu filho, eu entrego a minha esposa, eu entrego a minha gravidez, eu entrego tudo em Tuas mãos, porque o Senhor é o Criador. O Deus que te vê está aqui. Ele está te perguntando: você confia em mim? Você confia as suas finanças em mim? Você confia a sua vida? Você confia a sua família? Ei, você confia em mim? Bate no peito e diz: eu confio em Ti, Jesus. É difícil mesmo. É difícil da gente confiar, e eu sei do que eu estou falando. Quando eu vi aquela voz lá atrás: vai para o Canadá, eu falei: não, Jesus. Eu pedi 5 provas para Ele, e Ele me provou todas elas. E chegar aqui, estar ministrando hoje, às vezes é difícil, porque a gente cansa. Já são 8 anos lutando, mas eu sei em quem eu confio, e eu sei que você também pode confiar nele. Eu sei que tem algo sobrenatural na sua vida, que pode transformar outras vidas. O Canadá te espera, as pessoas te esperam, o seu college, onde você anda, eles estão precisando de um abraço. Eles estão precisando, sabe do que? De um abraço, falando assim: eu confio em um Deus, e Ele pode transformar a sua vida. Eu conversando com a minha esposa ontem, ela falou assim: amor, onde eu trabalho é todo mundo LGBT, alguma coisa. Como que eu alcanço eles? E eu falei assim: sabe de uma coisa? Paga um café, não precisa falar nada, paga um café, dá um abraço, estica a mão só fala assim: eu te amo. Tem alguma coisa em você que eu te amo, não sei o que é, porque é o amor de Cristo em nós. É só um abraço às vezes, não precisa fazer engolir por goela abaixo, não. Você tem que se converter, não, é só um abraço. Hoje em dia as pessoas precisam de um abraço e um ouvido aberto. Deus tem algo para mim, para você, confie nele. Saia daqui com essa palavra, amém? Feche os seus olhos. Deus, obrigado. Obrigado por hoje o Senhor falar comigo e falar com a tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, e hoje nós entendemos o que é confiar em Ti. Hoje nós aprendemos com o nosso irmão apóstolo Paulo, que na sua última carta, suas últimas letras, ele não perde a confiança. E eu não quero nos meus últimos dias perder a confiança em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, papai. Nos leva em paz, em segurança. Cuida dos nossos familiares, independente de onde eles estão. Nos dê uma semana abençoada, Senhor, abençoada para o Teu povo, e que eles possam ter a certeza quem Tu és e confiar 100% em Ti. Que eles possam ver os frutos nascendo da vida deles, porque eles confiam em Ti. Que eles possam ir em paz, na paz de Cristo Jesus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Vai em paz, amigo, vai em paz, que Deus possa usar a sua vida essa semana, amém. Quem quiser um café eu pago aqui, pode vir aqui. Deus abençoe.